Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui sobre pullbacks, tá? E o que são os pullbacks? Os pullbacks são um retorno após um rompimento, tá? Uma demonstração aqui de um pullback aqui com contexto, tá? Com contexto, analisando o contexto de por que aconteceu esse pullback e por que nesse pullback aqui ele não teve continuidade no rompimento, tá? Aqui foi um rompimento, tá? Nesse ponto aqui teve um rompimento, o preço depois fez o pullback, rompeu o movimento aqui. Isso aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, marcou uma máxima. Ele já tinha rompido aqui, voltou. Isso aqui é uma zona de proteção de preço, na verdade, tá? Uma zona de proteção do preço. Todos esses movimentos aqui são pullbacks. Ele rompe e volta, tá? Isso numa zona de proteção de preço. Nesse ponto aqui, ele rompeu e abriu acima, rompeu a resistência. Quando ele rompe a resistência, acima, ele já funciona como suporte. Deu uma compra e aqui a gente tem outro pullback. Tá? Ele rompeu, subiu, veio, fez o pullback e já retornou. Isso aqui é um pullback já é um pullback de novo no suporte, rompendo para baixo, rompendo para virar resistência já. Nesse ponto aqui ele já marcou que ele não nesse ponto aqui, ó, ele já marcou pra gente que ele vai retornar. Isso aqui é um inside candle, não inside candle. Isso é um inside. Isso é um candle inside, tá? Bom, é diferente um do outro, tá? Diferente. Isso aqui é um gatilho, tá? Para mim funciona como um gatilho. Que pode ser esse aqui também como um gatilho. Só que sempre o primeiro que é o mais eficaz, tá? Esse daqui, tá? Tá. Então, nesse ponto aqui, onde é zona de proteção de preço, a gente tem muitos pullbacks. Ele rompe e volta. Por quê? Há muita disputa. Tá? Há muita disputa por esse level de preço para ele tentar buscar essa máxima aqui. Tá? Então, tá tendo muita disputa nesse ponto aqui. Tá? Onde analisamos o contexto aqui. Tá? Vou analisar o contexto aqui. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, o preço está cada vez fazendo topos abaixo aqui, ó, tá? Fez a topo abaixo, rompeu, tá testando a máxima. Tá testando a máxima aqui, ó. Se ele não chegar nessa máxima aqui, ó, começar a descer, voltar para dentro aqui desse level de preço aqui, ó, é venda, esperando o rompimento nesse ponto aqui, tá? É assim que a gente vai observar. É assim que a gente tem que observar o contexto e os pullbacks, tá? Cada vez, ó, fazendo movimentação abaixo, cada vez fazendo o fundo mais baixo. Quando ele rompe o fundo, tá? Ele rompe, faz o pullback e vai embora, tá? O pullback, nesses casos, nesse pullback forte aqui, ó, esse pullback forte, ele teve um rompimento, ele fez esse pullback aqui, ó, isso aqui é um pullback, ó. Ele voltou, aqui deve ter tido realização, tudo, mas ele voltou, porque nessa região aqui existe muita força compradora, existe muita gente esperando para comprar, ou esperando para vender, tá? Existe muito vendedor aqui nessa região. Então ele volta, tá? Mais pessoas entram aqui e ele segue o rompimento dele, tá? Esse aqui é um pullback. Esse é um dos melhores pullbacks, porque ele está rompendo fundo de relevância para a gente aqui atrás, tá? No contexto. Esses pullbacks aqui para cima, primeiro que, ó, esses pullbacks têm grande chance de falhar, esses pullbacks, esse rompimento, tem grande chance de falhar devido ao contexto, tá?
devido ao contexto aqui, ó, esses rompimentos aqui, por quê? Olha aqui, ó, já aqui, atrás aqui, ó, já está me mostrando que ele está fazendo cada vez que anda o topo mais baixo. Aqui ele ficou um topo um pouquinho mais baixo, tá? Se ele não foi lá, se ele não foi para lá, nesse ponto aqui você já vende. Vende, você pode segurar a posição aqui, mas não compensa, né? Ele andou 50% do range aqui, ó. Sei lá, é de cada um isso aí. Eu sou scalper, eu andou um pouco aqui, ó. Eu não deixo voltar aqui nem nos 50%, tá? Depois eu entro de novo, tá? Tem gente que gosta de fazer parcial, faz parcial aqui, espera voltar, perde a oportunidade aqui, tá? Por quê? Por quê? Porque a pessoa acha que aqui nesse ponto aqui ele já vai descer. Ele já vai descer, ele não entende essas candles de reversão aqui, tá? Entendeu? Então, ó, você ia falar só de pullback, eu começo a dar palestra, né? Mas eu prefiro falar do pullback com contexto do que falar assim, pullback é isso aqui que ele vai e volta aqui. Então eu prefiro falar com contexto, explicando onde é o melhor ponto de pullback, que o pullback está fazendo, tá? Entendeu? Porque ele vem aqui, olha, rompeu, tá? Esse aqui é um pullback, isso aqui é um pullback, tá? Esse aqui é um pullback, tá? Porque tá retornando, ele rompeu e tá retornando para buscar a máxima anterior, para fazer teste da máxima anterior. Esse aqui é um pullback, para ele ver se ele vai continuar para baixo aqui, tá? Mas ele voltou bastante. Pois é, olha aqui o tamanho desse pullback aqui, é o pullback desse movimento aqui, ó. É o pullback desse movimento aqui, ó. Ele veio, tá? E tá fazendo pullback aqui, tá? É assim. São vários tipos de pullback, várias amplitudes de pullback, tá? Um movimento pequeno desse tem pullback, tá? Nada mais que é o preço romper uma mínima ou uma máxima e voltar para pegar mais, para testar outro nível de preço. Ele é a volta do preço contra a tendência. Sempre o pullback é uma operação de contra a tendência. Por exemplo, aqui, ó, que eu vou exemplificar bem legal para vocês aqui. A maioria das vezes, maioria não, é sempre contra a tendência. Sempre contra a tendência. A maioria das vezes eu estou falando assim, os pullbacks bons são os pullbacks de rompimento esses pullbacks aqui de rompimentão, assim, tá? De level grande aqui, que ele vem e volta, ó, quase 100% do rompimento. Quase não, 100% do movimento para depois ele seguir para baixo, forte, tá? Então, o que é interessante saber dele aqui? O que é interessante você ver do pullback aqui, ó? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ó, pullback. Ó, pullback, o que é interessante você ver dele aqui, ó? Esses pontos, rompeu, fez o pullback, você entra na operação. É o ponto que você entra na operação, tá? Tava falando aqui que o pullback é sempre contra a tendência, tá? Sempre contra a tendência, tá? Olha aqui, teve um rompimento de level aqui, certo? Rompeu, ó o pullback aqui, ó, contra a tendência, tá? Contra a tendência. A tendência nossa aqui, ó, é de baixa, tá? Nossa tendência é de baixa. Esse aqui é um pullback contra a tendência, certo? Sempre o pullback vai funcionar assim, tá? Outro aqui, ó, você tá numa tendência de alta, pum, ó o pullback aqui, ó o pullback aqui, ó. Mas ele já rompeu, só que esse é um pullback já rompendo a linha de tendência. Rompeu a linha de tendência, ele vai testar novamente a máxima e que daí aqui é a zona de proteção, como eu falei para vocês, é uma zona de proteção de preço. Aqui não é definido o direcionamento ainda, tá? Por quê? Porque ele está na disputa aqui, tá? Que ele fica numa disputa. Então, é interessante entender esses pullbacks aqui dentro desses pontos? Sim. É interessante entender os pullbacks de rompimento forte? Sim. É interessante os pullbacks de movimentação grande? Sim. Tem que entender tudo,
Tem que entender esses pullbacks contrários aí. Esses pullbacks de contra, são sempre movimentações contra tendência. E a linha de tendência permite a gente observar esses pontos com mais facilidade, entendeu? Ó, tá subindo aqui, tá subindo, opa, fez um pullback. Ah, mas continua a subida aqui, ó, continuou. Se observar aqui, ó, desse ponto aqui ele subiu, ele rompeu, né? Rompeu aqui, fez o pullback e continuou. Rompeu a máxima, novamente aqui, ó, para entender. Novamente aqui, ó. Mesmo nesse ponto aqui, ó, onde a gente mostrou que ele estava numa tendência, fez um pullback, tá? Continuou, novamente ele voltou. Ó, ele tá o tempo inteiro fazendo uns pullbackzinhos, ó. Ele rompe, volta, faz um pullbackzinho, rompeu a máxima, tá? Rompeu a máxima. Foi, ó, aquele fazendo pullback aqui, tá? Vou continuar, tá? E ficou nessa aqui, ó. Aí tentou romper, fez um pullback, tá? Por quê? Porque a gente está na zona de proteção de preço. Então, existe pullbacks curtos na zona de proteção de preço, tá? Se você vê aqui, é uma consolidação, tal, mas se você analisar na visão macro, no contexto, isso aqui é um pullback do movimento. É um pullback do movimento maior, tá? Então, existem vários tipos aí. E é isso aí, nada mais que um retorno aqui, um retorno um reteste às máximas e mínimas, o pullback, só isso. Ele rompe e volta a fazer um teste para pegar mais, acaba pegando mais numa região dessa, que nesse caso a região tem que tem bastante vendedor aqui, aí ele acaba pegando mais força vendedora aqui para continuar o movimento, tá? Nesse caso aqui era a zona de proteção mesmo, tá? Porque a tendência está clara de baixa aqui, tá? Ela rompeu e não conseguiu nem testar a máxima, então está confirmado. Isso aqui, ó, é importante a confluência de todos os fatores, né? Rompimentos, pullbacks, linhas de tendência, teoria de Down, candles de reversão. Se você entender tudo isso aqui, ó, é tranquilo para operar. Você não precisa de nada, só precisa de observar bem os pontos e jogar o seu gráfico para trás, analisar tudo certinho isso aqui para conseguir operar legal. Beleza? Valeu!